Boa noite. No Band Entrevista de hoje, você vai conhecer a trajetória de sucesso de um grupo que soube aproveitar as oportunidades em tempos de crise para expandir seus negócios. Na bancada comigo hoje, o vice-presidente do grupo TVLAR, Antônio Azevedo. Boa noite, Antônio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui representando a TVLAR e falar um pouquinho da nossa história, que é a história de um grupo familiar, como muitos outros que tiveram uma trajetória também de sucesso. Mas você fica à vontade, TV é algo que engessa, fica à vontade, é um bate-papo bem informal, não vai doer, eu te prometo. Tá certo. A trajetória do Grupo TVLAR é uma trajetória muito bonita. Seu pai continua hoje com 84 anos, José dos Santos Azevedo, português, né? Chegou aqui pequenininho e soube aproveitar, como diz, soube fazer de um limão uma limonada, né? No momento de crise, passou por dificuldades, mas aproveitou para deixar de ser empregado, para ser patrão dele mesmo, justamente no momento em que encontrava sem emprego e sem dinheiro. Fala um pouco dessa trajetória. Falar um pouquinho da TVLAR é falar da história dele. E, como toda a história, começa muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, né? Ele migrou juntamente com seus pais para o Brasil, vindo de Portugal. Na época, um navio chamava-se Hillary, e ele veio naquela época levava 30 dias para chegar aqui no Brasil. E eles vieram direto para Manaus, aqui tinham tios, e aqui ele se fixou com a família, e muito jovem ainda, ele ficou órfão de mãe, com 2 anos ele ficou órfão, e a partir daí ele foi criado pela avó. Então a avó é considerada a matriarca do grupo, da família, e foi ela que estruturou todos os princípios que hoje a gente carrega no nosso DNA, né? Como portuguesa, ela teve que criar os seus netos. Ele tinha uma irmã, a irmã nasceu aqui no Brasil, hoje ela já é falecida, já está com 2 anos que faleceu a minha tia, e a partir do momento em que eles ficam órfãos, eles são praticamente assumidos, assim, a sua maternidade e até mesmo a paternidade pela avó. Então, quando adolescente, ele foi trabalhar como radiotécnico, é isso? Sim, mas antes dessa época, só para falar um pouquinho da minha bisavó, ela educou os netos lavando roupa, então era lavadeira. E ele começou a ajudá-la carregando roupa, entregando a domicílio. Isso fez com que ele percebesse o sacrifício que era ser educado por uma senhora, né, já de idade, e o sonho dele era tirá-la dessa situação de ser uma lavadeira, de ter que trabalhar muitas horas para poder garantir o sustento, porque o meu avô, o pai dele, foi morar no interior e praticamente ela era mãe e era pai também. Então, nesse período, foi um período assim até de conscientização dele, e ela tinha uns ditados que hoje até a empresa herdou como o DNA, como eu falei, né? A questão da honradez, de dívida, ela falava para os netos: a gente paga nem que tenha que comer palha. Ou seja, ela já ouvia isso dos seus ancestrais e educava os netos com aquilo. E também a questão da economia, né? Muito fortemente na nossa cultura, né? Gastar dentro das possibilidades. Então, ela dizia naquela época também: meus filhos, a gente ganha 3 vinténs, naquela época era moeda, gasta 2 e guarda 1. Naquela época não tinha previdência social, então cada um tinha que ter uma poupança para os dias, né, de dificuldade. Então,
a partir daí ele começou, na adolescência, ele começou a trabalhar. Então, começou a trabalhar na área foi auxiliar de sapateiro. E uma ocasião, levando sapatos num tabuleiro, né, que o patrão dele mandou entregar, e ele se encontrou com os colegas de colégio e sentiu assim ele se sentiu muito mal e com vergonha, ele voltou lá com o patrão, entregou os sapatos e resolveu não mais trabalhar ali. E dali por diante ele começou a estudar radiotécnico. Ele fez o curso técnico de contabilidade e depois ele queria seguir a carreira de radiotécnico. E foi muito bem sucedido. Sim, aí técnico. Trabalhou numa empresa aqui conhecida na época, não existe mais, Antônio M. Henriques e Companhia Limitada. Então lá... Foi aí que tudo aconteceu. Foi lá que ele teve o primeiro emprego, isso na década de 50, em 1950. E depois o patrão resolveu fechar a oficina e demitir os técnicos. E ele pediu para que a indenização dele fosse com as ferramentas de trabalho. Já que a empresa não tinha dinheiro para pagá-lo. Então, o espírito empreendedor, ele resolveu montar a sua oficina. E virou o jogo. Exatamente. Então, ele fundou a empresa Antena, que era uma empresa individual na época, né, precursora da importadora Tevelar. E, na época, ele dava assistência técnica naqueles radioeletrolas, ele ia a domicílio prestar esse serviço, na época em que não se trocava com muita frequência os produtos. E com o advento da Zona Franca de Manaus, ele passou então a importar TV, e daí é que surgiu a importadora Tevelar. Exatamente, numa época que não tinha televisão, ou seja, a empresa que disseminava o sinal, mas aqui já se vendia televisores. Então, por isso o nome da Tevelar veio do produto, TV. E na época tinha um slogan que Tevelar vende, instala e dá garantia. Uma vez que ele era radiotécnico, ele tinha uma credibilidade muito grande junto à clientela. E os clientes mesmo perguntavam qual TV que o senhor recomenda. E sabiam que podia comprar, porque ia ter a assistência técnica, a continuidade da utilização do produto. E isso para a Tevelar foi um grande trunfo no início, num momento em que o comércio aqui era voltado para os turistas. O turista vinha em Manaus para comprar os produtos e aqui simplesmente se vendia, se atendia, não se vendia, o cliente comprava. Né? Era todos vindo de fora, era o turismo de compra na época. Mas em momentos de dificuldades, às vezes mudam as regras do jogo. E deixou de ser um comércio voltado para o turismo. Né? Na época, o comércio de turismo tinha inclusive uma cota de $500. Né? E a empresa então teve que mudar o foco, olhar mais para o mercado local. Como foi essa mudança e essa adaptação do grupo? Na realidade, antes mesmo de ter essa mudança, porque essa mudança do turismo de compra veio a partir do momento que o Collor abriu, né, a economia brasileira para as importações. Mas bem antes, na década de 70, a Tevelar começou a olhar o mercado local e começou a diversificar. Além de TV, né, vendiam eletrolas, freezers, ar-condicionados, geladeiras. Então, eram produtos voltados para o público da cidade. Né? E, aliado a isso, também havia o financiamento, a facilidade de vender os produtos parcelados. E aí, de tal forma que quando veio realmente essa mudança e o turismo de compra deixou de existir na Zona Franca... Foi favorável até a década de 80, o turismo de compra. Final da década de 80, e quando o Collor assumiu, praticamente as grandes importadoras fecharam e foram embora.
ou seja, muitas empresas grandes que tinham cotas de importação gigantescas fecharam as portas de uma hora para outra, até porque não eram voltadas para o mercado local. E nós já tínhamos essa prática já há pelo menos uns 15 anos, né, voltado para o consumidor local. Então, para nós foi muito tranquilo, até porque a TV Lá, nessa época, já tinha algumas filiais. Que ótimo, e é justamente nesses momentos, muitas empresas, quando mudam as regras do jogo, elas passam por momentos de dificuldades. E é quando acontecem, às vezes, fusões, aquisições, e foi o que aconteceu com o Grupo TV Lá. Tinha 29 empresas, lojas, e passou a ter 43 lojas. Sim. Mas você responde depois do próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. E voltamos ao Band Entrevista com a participação do vice-presidente do Grupo TV Lá, Antônio Azevedo. E estávamos conversando, Antônio, sobre esses momentos de crise que muitas vezes o que é difícil para uns acaba se tornando oportunidades para outros. E foi o que aconteceu com o Grupo TV Lá. Como foi esse processo? Vocês passaram de 29 lojas para 43 lojas. Sim. A TV Lá, ela tem sempre essa política, né? No momento de dificuldade, é um momento em que nós temos que estar preparados para as oportunidades, porque crise também significa que as oportunidades aparecem. E as empresas, normalmente, as empresas que estão bem estabelecidas e que têm no seu DNA uma longevidade, elas têm essa política na crise, se reposicionar no mercado e aproveitar as oportunidades. Nós tínhamos no nosso planejamento um crescimento no período, aí veio a crise, só que essa crise ela foi muito mais extensa do que as empresas esperavam, principalmente a nossa. Eu mesmo falava que a gente entra numa crise e em menos de um ano a gente sai. E essa crise levou pelo menos 3 anos. Foi bem dura. Foi muito dura para muitas empresas. E as empresas que estavam bem constituídas também sentiram a dificuldade. Nós tivemos que reduzir o nosso quadro nesse período em 30%. Né? Mas também estava na nossa previsão, no nosso radar, de que iriam aparecer as oportunidades. E apareceu com a Ricardo Eletros. E nós não esperávamos também que fosse uma oportunidade assim tão grande. E aí soubemos que eles iam sair do norte do Brasil. E a gente foi atrás, né? Eu liguei lá para eles e comecei um processo de negociação, de mostrar interesse. Existiam outras empresas também, quando aparece essa oportunidade, outras empresas e outros players também de fora aparecem. E a nossa preocupação era que o mercado já estava difícil para os competidores locais. E vindo um grande de fora, provavelmente ia ficar mais difícil para todos. E aí resolvemos encarar e fomos atrás, buscar essa oportunidade. Começamos a negociar, praticamente viajamos, eu viajei com o meu superintendente, fomos até Roraima, visitar as lojas em Boa Vista e fizemos uma proposta, né? A Ricardo Eletros tinha quantas lojas? 20? Eles tinham mais de 20 lojas, mais de 20. Né? Não somente no Amazonas, em Roraima, mas também em Rondônia e Acre. Havia essa possibilidade. Vocês administram tanto aqui quanto em Roraima e Rondônia? Não, em Rondônia nós não entramos, nem no Acre, porque era uma ousadia muito grande. A logística, né? não Para um momento ajudava, né? tão difícil que a gente estava vivenciando. E também a empresa opera basicamente no Amazonas. E achamos assim, calculamos o risco. Prudente. E a prudência também, a empresa é muito conservadora, são 54 anos, a gente não pode arriscar tanto uma assim. História. E aí resolvemos fazer esse investimento indo também para Roraima.
E as negociações, em 48 horas, nós fechamos a negociação, e aí nós fizemos em 45 dias, colocamos todas as lojas em operação. E lá em Roraima, num dia nós inauguramos 7 lojas. Foi a maior inauguração da nossa história, né, de um único dia. E depois nós, obviamente, lojas que estavam na mesma área de influência, nós tivemos que trocar algumas lojas, fechamos uma e abrimos outra melhor. Faz parte, né? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar, na história dos comerciantes do Amazonas, são poucos os que conseguem entrar na área da indústria. E o Grupo Tevelar teve essa felicidade de formar parceria com uma das indústrias do Polo Industrial de Manaus, que é a Yamaha, fabricante de motos. Como é que está essa parceria? Essa parceria começou, na realidade, importando motor de polpa. Nós éramos um dos primeiros importadores de motores de polpa Yamaha no Brasil. Chegamos a ser os maiores importadores na década de 80, 90. E aí foi quando nos convidaram a participar também da indústria. Existiam outros pretendentes, mas no ato até de ousadia do meu pai, ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer essa parceria, que já dura mais de 25 anos. E hoje a Yamaha está consolidada, passou por uma dificuldade muito grande nesse período da crise, em função do crédito escasso, o mercado diminuiu bastante, mas agora a atividade econômica está retomando, principalmente financiamento de motocicletas, automóveis. Então, são boas expectativas e nós continuamos, né, com essa parceria com a Yamaha. Para nós é um grande orgulho participar de uma empresa multinacional. Que bom. Você me lembra muito do teu pai. É tranquilo, é calmo, fala manso. Como é que você se sente como sucessor dele? É um grande desafio. Suceder, não um pai, mas suceder... Um homem com as características dele. Exatamente. É uma responsabilidade. Um empreendedor que até hoje trabalha, sábado, domingos e feriados, ele está trabalhando, né? Ou seja, o hobby dele é trabalhar. Ele continua na liderança, está na vice-presidência. Aliás, ele é o presidente do grupo. Continua, exatamente. 84 anos na ativa. Nós fizemos tudo isso com ele, na liderança. Obviamente que tem que ter a pegada dos mais jovens. E para nós o grande desafio, para mim em especial, é fazer essa travessia, essa sucessão com ele, participando. São quantos filhos? Nós somos ao todo 4. A segunda geração são 4. Eu, mais 2 irmãos, eu sou o terceiro, e tenho a irmã que é a caçula, é a Rosa. No grupo atuante? Atuante só eu, o restante participa do conselho, né? Mas estão todos unidos, todos participando da empresa, né? Das grandes decisões, eles são informados e participam também. É comum escutar, Antônio, dizer, para ele é fácil porque tem dinheiro. Você acha que é isso mesmo? Você concorda com isso? Ou você acredita que se não tiver preparo, estudo, o negócio não vai para frente? Precisa mais do que preparo e mais do que estudo, né? Precisa de uma pegada diferente. E o que é essa pegada diferente? A pegada diferente se resume em trabalhar, trabalho. Hoje, o grupo chegou onde chegou com muito trabalho. É comum empresas serem sucedidas, empresas de sucesso serem sucedidas e o sucessor ter grande dinheiro, muito preparo, mas não tem a humildade e a pegada de acordar cedo e dormir tarde. Eu sempre digo, né, no dia do trabalho, no dia 1º, eu falei para os meus funcionários, nós celebramos hoje o dia do trabalho
Trabalhando. Exatamente, trabalhando. O dia dos heróis anônimos, aqueles que fazem o Brasil real, aqueles que acordam cedo e dormem tarde e têm a dignidade de levar o sustento para sua casa com o suor do seu rosto. Então foi a mensagem que eu passei, que é um contraponto a tudo isso que a gente ouve na televisão. Então o empresariado normalmente ele fica desanimado, ele assiste muitas notícias ruins e fica pessimista com relação ao futuro. Nós somos grande otimistas, nós temos um otimismo muito grande no país, no Brasil. Continuamos investindo porque acreditamos no trabalho, acreditamos nos brasileiros e principalmente nos nossos colaboradores e nos nossos clientes que ao longo desses 54 anos continuam nos prestigiando. E a tua vida pessoal fica como no meio disso tudo? A minha vida pessoal é casado, tem vira nos 30. Eu sou casado. Que tá interessada. Eu sou casado. Vida pessoal só. Eu tenho 3 filhos, 2 já estão trabalhando, estudaram fora, estão fazendo estágio. Estão estudando, trabalhando fora, e um outro que está estudando ainda, também esse estuda em São Paulo, e praticamente eles são a minha razão de trabalhar. E isso quando me você sobra... diz que eles estão se preparando fora, é se preparando para também somar no grupo? Isso é uma coisa interessante. A segunda geração, os meus irmãos, nós não tivemos muita escolha. Nós fomos criados dentro da empresa, trabalhando, né? Então, quanto tempo eu trabalho? Eu já trabalho há 42 anos. Verdade. Então, eu comecei trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Não tive essa escolha. Já a terceira geração, os nossos filhos, eles vão ter essa possibilidade de escolher. Claro que a gente está olhando para a sucessão já, mas eles vão escolher, até porque a empresa não pode também, não tem condição de acolher a todos, né? A família cresce numa proporção geométrica e a empresa numa proporção aritmética. Então a gente tem que respeitar também as aptidões e as escolhas deles. Você falava que trabalha dia do trabalhador, trabalha direto, acorda cedo, dorme tarde, não tem tempo nem para uma pescaria no nosso Rio Negro? Não, mas eu gosto de praticar esporte. Né? Então eu acordo muito cedo. Esporte? Eu gosto de correr, né? Pedalar, e já participei de algumas provas, mas o que me mantém assim ativo e a gente tem que ter uma atividade também paralela é exatamente o esporte. E isso eu não abro mão. Todo dia eu faço alguma coisa. Que bom. Mas vamos chegando ao final do nosso programa Band Entrevista, um bom bate-papo com alguém que entende e que sabe que para vencer tem que ter muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Disciplina, foco, perseverança, porque nada cai do céu, não é verdade, Antônio? É verdade. Não adianta suceder um empresário de muito sucesso. Você precisa trabalhar, precisa se inspirar e precisa ter atitude. As oportunidades vão aparecer sempre e a gente tem que estar sempre preparado para elas. E sorte é isso, é a gente estar no lugar certo quando as oportunidades aparecerem e estarem preparados para pegar e, se não pegar, se arrepender por um bom tempo. Verdade. E só não esquecendo que muitas vezes o tempo de uma pessoa não é o tempo da outra pessoa. Tem que ter humildade, saber esperar. Né? Foi um prazer ter você aqui na bancada. Muito obrigada. Sucesso continuado ao grupo. Leva um abraço ao seu pai, José dos Santos Azevedo, que sabemos que essa semana recebeu um grupo de diplomatas de Portugal. Ele é cônsul honorário de Portugal, não é mesmo? É verdade. Ele, além dos afazeres da empresa, ele gosta muito de contribuir nas entidades de classe e uma delas é exatamente o consulado. Obrigada, Antônio. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Sucesso. E a você que nos acompanhou no Band Entrevista de hoje, muito obrigada pela sua audiência. No próximo sábado, te espero aqui com mais um entrevistado especial. Até lá!